Saudações a todos, vamos iniciar nosso curso, nosso mini curso dedicado a estudar a língua hebraica, o idioma hebraico. Então este curso receberá o título, será intitulado como Introdução ao Hebraico. Poderia certamente ser intitulado como Hebraico Básico ou Rudimentos, Fundamentos do Hebraico. Muito bem, então este curso eu estarei ministrando este mini curso, no âmbito das ações de ensino, extensão e pesquisa desenvolvidas pelos servidores e estudantes do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Eu sou o professor Damião Pedro Meira Filho, professor da cadeira de Física Teórica e da cadeira de Física Matemática deste Instituto Federal. Este mini curso estará sendo disponibilizado e exibido na página intitulada Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Essa página está sediada e hospedada na plataforma do YouTube. E em breve, estas aulas também estarão sendo exibidas e compartilhadas e exibidas na página intitulada Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, também sediada e hospedada na plataforma do YouTube. De modo que a playlist que tratará deste curso mini curso, estará disponível em duas páginas na plataforma do YouTube, a saber, a página oficial do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, IFPA campus de Santarém, e na nossa página, que também é vinculada às ações do IF, intitulada Professor Damião Meira, IFPA campus de Santarém. Muito bem, ressalto que não sou professor de letras, não tenho formação na área de letras, na área de linguística, porém estou intencionado, com toda a disposição, de colaborar com o Centro de Idiomas do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Então, estarei ministrando um curso bastante básico, bastante introdutório, apresentando apenas os rudimentos, os fundamentos e os conceitos iniciais, os conceitos mais simples, de modo que a nossa abordagem será simples, será básica, será introdutória e será certamente muito modesta, pois eu não sou professor de línguas, não sou professor de letras, não sou professor de hebraico, mas ao longo da minha história de vida, devido à cultura familiar e religiosa, eu tive acesso a um muito breve, muito resumido e sintetizado conhecimento sobre a língua hebraica, repito, muito associado à questão da cultura religiosa da minha família e então da minha formação, de modo que eu posso, de forma muito modesta, dar uma contribuição muito simples, muito básica e muito introdutória e modesta sobre este idioma. Muito bem, vale também destacar, é importante destacar que quem realmente entende desse idioma são as pessoas que estudam efetivamente esse idioma, linguistas, grandes pesquisadores, sobre os quais nós citaremos aqui, serão citados nas nossas referências, as referências utilizadas para a elaboração deste curso, mini curso. E quem de fato entende são as pessoas que oficialmente estudam, são pesquisadores, cientistas, pessoas formadas na área de letras, linguística, línguas antigas, e certamente as pessoas que, por exemplo, os cidadãos, as pessoas que residem no atual Estado de Israel, certamente fazem a leitura, eles fazem a escrita e falam de forma fluente, uma vez que o hebraico é uma língua falada oficialmente no Estado de Israel desde sua fundação, e também quem entende, para além dos cidadãos israelenses, quem realmente entende são as autoridades eclesiásticas do judaísmo, efetivamente os rabinos. Então, suas excelências, vossas reverendíssimas, os rabinos, eles são sim os grandes mestres da lei judaica, do texto bíblico, da Torá, do Talmud, de todos os textos associados à tradição hebraica, judaica, e certamente são os maiores especialistas, as pessoas que realmente compreendem, entendem de forma mais aprofundada e detalhada, minuciosa e escrutiniosa sobre o idioma hebraico. E eu aqui, de forma muito modesta,
tentarei dar uma simples, modesta, introdutória contribuição sobre o idioma hebraico para contribuir com as ações do Centro de Idiomas do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. O Centro de Idiomas é supervisionado, é coordenado pela ilustre professora Ivanita Bentes Souza, que em parceria com seus colegas da área vinculados ao Departamento de Letras, Linguística e Literatura do IFPA, ou seja, professores da área de letras, efetivamente, eles conduzem sob a supervisão e coordenação da professora Ivanita, da ilustre professora Ivanita, o Centro de Idiomas. Então, ao longo do ano de 2021 e dos próximos anos, o Centro de Idiomas estará oportunamente ministrando cursos de português, espanhol, inglês, francês, alemão, outras línguas, e eu estarei muito modestamente, repito e reitero, falando um pouco sobre o hebraico. Então, vale informar também, é importante informar que o Centro de Idiomas está vinculado à coordenação de extensão do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Coordenação essa está sob a supervisão, a liderança da doutora Semira Diniz. E aqui vale também citar o Departamento de Letras, Linguística e Literatura, onde estão lotados todos os nossos nobres e ilustres professores de letras, né? E todos esses departamentos estão vinculados à diretoria de ensino, que é supervisionada pelo nosso diretor, professor Fabrício Juliano Fernandes. E todos esses departamentos e esta diretoria estão inclusos aqui no organograma do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Então, vamos imediatamente iniciar nosso curso. Aqui gostaria de citar as referências, né? Aqui apresentarei algumas das referências que serão utilizadas para elaboração e organização das notas de aula que estarão aqui sendo apresentadas ao longo deste introdutório e básico curso. Então, vale citar algumas, destacar algumas, aqui de autoria da ilustre e nobre professora Rífica Berezino, professora titular da Universidade de São Paulo, da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professora Rífica Berezino, o livro de sua autoria intitulado Dicionário Hebraico-Português. Esse é um livro que é utilizado para a organização das notas de aula. O segundo livro é um livro intitulado Hebrew Verb Tables, ou Tabela de Verbos do Idioma Hebraico, com aproximadamente 200 verbos sendo analisados, e aqui de autoria de Asher Targon e de Ezri Uvalo. Este livro foi editado pela editora Tabir, uma editora cuja sede está em Jerusalém, na capital religiosa de Israel. Muito bem. Um outro livro é o Dicionário Hebraico-Português, editado pela editora Sefer, a primeira editora de textos da tradição hebraica, da tradição judaica no Brasil, editora Sefer. O livro é intitulado Dicionário Hebraico-Português, de autoria de Abraham Hatzmiri e Shoshana Hatzamiri. Ainda um outro livro, também de autoria da ilustre professora Rífica Berezino, da Universidade de São Paulo, o livro intitulado Iniciação ao Hebraico, volume 1 e 2. Também fizemos uso, e ao longo do curso nós vamos citar outros livros, inclusive livros religiosos, livros de estudo sobre o hebraico, sobre a língua hebraica, e também nós estaremos consultando livros da ritualística, associados à ritualística da religião judaica, onde o hebraico está ali sendo tratado em parceria com o aramaico de forma bem vinculada à vida eclesiástica, religiosa, ritualística dessa importante e antiga língua. Um outro livro é o intitulado Dicionário Hebraico-Português, editado pela Sociedade Israelita de São Paulo, e de autoria do professor Roussef Ziloshevsky. Então, são vários livros, aqui nós citamos alguns. Um outro livro importante é o livro intitulado Fundamentals of Hebrew,
Fundamentos de Hebraico, em hebraico Hayesod, que significa fundamentos de hebraico, também editado por duas editoras, uma editora sediada em Jerusalém, Israel, e outra editora sediada em Nova York, nos Estados Unidos, na cidade de New York, nos Estados Unidos. Então, de autoria de Luba, do professor Luba e do professor Norman. Muito bem, existem outros livros, inclusive a Torá, não é? O texto da Torá será utilizado, da editora Sefer, repetindo, editora Sefer, não é? É a primeira editora sobre textos judaicos no Brasil. E também utilizaremos, além da Torá, utilizaremos o Tanakh, que é o que o mundo ocidental conhece como Antigo Testamento, o Tanakh de autoria de Jairo Friedlin e David Gorovitz. Segue aí cumprimentos ao doutor Jairo Friedlin, um grande entusiasta dos assuntos associados ao hebraico e à religião judaica. E ainda, citando o ilustríssimo e nobre, sua reverendíssima, excelentíssimo Rabino Moisés Almescani, grande rabino, e o ilustríssimo Razan David Salgado El-Maleh. Ambos são autores do Sidur, do livro de rezas denominado Sidur Ner Tamid, associado ao rito sefarado, editado pela editora Amazônia Judaica, cuja sede não está no Brasil, está em Jerusalém também, em Israel. Muito bem, então são algumas referências. Ao longo do curso nós estaremos apresentando outras referências, outros livros, e então vamos iniciar aqui muito rapidamente. Então, algumas observações importantes é de que aqui nós temos as línguas semíticas, e existem várias línguas semíticas que efetivamente são línguas antigas, mas nós citaremos aqui hebraico, aramaico, árabe. Existem outras, e como eu não sou um linguista, não sou um pesquisador, então eu estou tentando resumir o máximo possível. Então aqui nós vamos citar apenas estas línguas: hebraico, aramaico e árabe. São línguas que estão associadas a um eixo muito antigo denominado de línguas semíticas. Muito bem. O hebraico e o aramaico fazem uso do mesmo conjunto de letras, dos mesmos sinais, do mesmo conjunto de letras. E falo de forma muito modesta, sem conhecimento para aprofundar, mas de todo modo o hebraico e aramaico são línguas muito similares, e poderíamos inclusive, guardando as devidas proporções, pensar em português e espanhol, por exemplo, espanhol-português, para tentarmos tentarmos fazer uma analogia no que concerne a similaridade, ou ainda no limite, realmente no limite, o português de Portugal e o português do Brasil, por exemplo. Não é? Então, o hebraico e o aramaico fazem uso dos mesmos sinais, e o árabe compartilha vários sinais, porém possui uma estrutura de escrita, de desenho da escrita um pouco diferente. O fato é que são três línguas muito similares com relação à origem, que é a origem semítica. Muito bem. Eu gostaria de citar algumas línguas antigas, apenas para aqui em respeito a civilizações bem antigas. Aqui a língua indo-iraniana, da língua indo-iraniana, existe o sânscrito, que é uma língua bem antiga, exemplo do hebraico e aramaico. Os hieróglifos, também é uma língua muito antiga. O fenício e o sumério também é uma língua antiguíssima. As runas também configuram-se como uma língua bastante antiga, ali associada ao leste europeu e ao norte da Europa, extremo norte da Europa. O japonês, chinês, e o coreano, as línguas utilizadas na Mongólia, na Coreia, na China e no Japão, são línguas certamente muito antigas. O latim, uma língua muito, muito conhecida, e o grego.
certo? Então aqui apenas para citar algumas línguas muito importantes. E ao longo do nosso curso nós estaremos citando alguns detalhes associados ao hebraico aramaico, como, por exemplo, quais são os principais livros escritos em hebraico, quais são os antigos e modernos e relativamente modernos ou contemporâneos textos em hebraico. Muito bem, sobre isso nós falaremos gradativamente ao longo do nosso curso. Então agora vamos falar diretamente sobre a língua no seu nível mais fundamental, que é exatamente o alfabeto. Então nós vamos estudar o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico. Vale informar, é importante, é necessário informar que o alfabeto hebraico é composto por 22 letras, sendo que entre as 22 letras nós temos 5 letras que, quando escritas no final de uma palavra, apresentam uma forma geométrica diferente da forma geométrica inicial da letra. Sobre isso nós apresentaremos em detalhes ao longo do nosso curso, dentro das minhas limitações, pois o que eu conheço sobre o hebraico é realmente um conhecimento bastante introdutório, bastante básico. Então, dentro das minhas condições, dentro das minhas limitações, eu estarei apresentando aqui o reduzido e introdutório conhecimento que eu modestamente detenho sobre os detalhes da língua. Muito bem, então o hebraico é exemplo do aramaico e do árabe, são línguas, especialmente o hebraico aqui em particular. O hebraico apresenta 22 letras, 5 dessas letras apresentam uma geometria diferente quando escritas no final de cada palavra, e o hebraico não apresenta vogais, por assim dizer. Então, de modo que a língua, o modo de usar, então qual a vogal adequada a ser utilizada, então ela está baseada numa tradição oral. Então é a tradição oral, o conhecimento oral, a partir de estudos e a partir da evolução natural da língua no dia a dia, no cotidiano de uma determinada sociedade, é que define como que a palavra será falada, qual vogal estará associada a cada letra. Então, depende de toda uma tradição oral. Sobre esse tema nós também discutiremos gradativamente ao longo desse curso. Muito bem, então, há 2.200 anos atrás, aproximadamente, os sábios, ou seja, os sábios da tradição hebraica, da tradição judaica, os rabinos, os mestres da lei, os doutores da lei hebraica, os doutores da legislação bíblica, eles iniciaram um trabalho linguístico, por assim dizer, certamente, com vários objetivos, mas de todo modo, tratando apenas do fato em si, esses rabinos começaram a organizar um conjunto de sinais, ou seja, falando como leigo, não como especialista, um conjunto de vogais ou de sinais adaptados para atuar como vogal. Então, construíram um sinal, outro sinal e outro sinal, cada sinal, então, capaz de adaptar-se às letras hebraicas e funcionar, então, como uma vogal para a palavra, para a letra, certo? Então, esses sinais são denominados sinais massoréticos. Massoréticos vem da palavra hebraica messorá, que está associado à tradição. Então, esses rabinos, tentando resguardar e tentando manter viva a língua hebraica por meio da tradição oral, então eles organizaram um sistema, realizaram um tratamento didático de construção de sinais, de modo que esses sinais ensinassem a pessoa, o leitor, o falante, a então saber exatamente qual a vogal a ser acoplada a uma determinada letra. Então esses sinais massoréticos são efetivamente muitos sinais, e cada sinal tem uma função especial,
e entre essas funções nós precisamos destacar a função de vogal. Então os sinais maçoréticos nos ajudarão a entender como vocalizar e como saber qual é a vogal que nós utilizaremos para associar a cada letra e, portanto, escrevermos e falarmos razoavelmente a língua. Muito bem. Então agora nós vamos apresentar o alfabeto hebraico. Vamos falar sobre o alfabeto hebraico. Então nós vamos escrever o alfabeto aqui de duas formas, tentar fazer uma letra, por assim dizer, de imprensa, uma letra retangular e uma letra cursiva. Então nós vamos aqui, uma outra informação importante sobre o hebraico é de que o hebraico é escrito e lido da direita para a esquerda. Diferentemente das línguas como o português, o latim, o grego, o russo, por exemplo, o alemão e tudo mais, todas as outras aqui, nós escrevemos da esquerda para a direita e lemos da esquerda para a direita, ao passo que o hebraico, o árabe e o aramaico, o hebraico, o aramaico e o árabe, nós escrevemos da direita para a esquerda e também fazemos a leitura da direita para a esquerda. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente já com a apresentação do alfabeto. Agradecemos a compreensão e a paciência e a atenção e deferência de todos vós. Muito obrigado.